Olá pessoal, estamos de volta com mais uma videoaula e desta vez, como eu havia prometido, que voltaria destacando a importância e a aplicação da lei de Coulomb. Nós sabemos que a lei de Coulomb tem a sua importância dentro da eletrostática, como também dentro do eletromagnetismo, mas aqui nesta videoaula nós vamos destacar a importância da lei de Coulomb no campo da eletrostática. A lei de Coulomb vai expressar a força elétrica, traz o entendimento de como podemos medir a intensidade da força elétrica entre duas cargas elétricas pontuais. Em 1785, o físico francês Charles Augustin de Coulomb, usando a tal da balança de torção, determinou uma relação sobre a interação entre duas cargas elétricas pontuais. E essa relação ficou conhecida até hoje como, classicamente, historicamente, como a lei de Coulomb. Mas, na verdade, o que ele fez foi exatamente arranjar um experimento, montar um aparato experimental para tentar identificar a interação elétrica entre dois corpos eletrizados ou entre duas cargas pontuais. Aqui um esquema básico dessa balança de torção. Nós temos aqui uma entrada onde se pode introduzir o corpo eletrizado, e esse corpo eletrizado pode ser um bastão e na sua extremidade uma esfera condutora. Ele vai interagir, esse bastão vai entrar por essa abertura, ele vai interagir com essas duas esferas condutoras aqui, presas, fixas a esse bastão horizontal, onde esse bastão horizontal está preso a um fio vertical, que por sua vez está acoplado a esse pulsor. Uma vez quando você introduz o corpo eletrizado por essa abertura, como essas duas esferas que estão presas às extremidades desse bastão horizontal estão eletricamente neutras, o corpo eletrizado vai atraí-las. E aí esse bastão vai rotacionar, consequentemente esse fio vertical vai sofrer uma torção, e esse cursor vai identificar a intensidade dessa torção. Então, um aparato experimental muito simples que Coulomb utilizou há muito tempo atrás para ter uma ideia da intensidade da força elétrica entre dois corpos eletrizados, que ele chamou de cargas elétricas pontuais. Então, a lei de Coulomb estabelece a relação existente entre os módulos de duas cargas pontiformes, que pode ser Q1 e Q2, com a distância que as separam, lógico, com a intensidade da força, que pode fazer com que essas duas cargas pontiformes se atraiam ou sofram uma repulsão. Então, bem simples, só que essa força elétrica, que tem uma relação com as cargas que estão interagindo, que tem uma relação com a distância entre essas cargas, essa força elétrica é lógica, a grandeza física vetorial. Então, teremos que determinar, ou teremos que entender as características dessa força elétrica, como módulo, direção e sentido. Então, vamos direto à ideia do módulo da força elétrica entre duas cargas pontuais. Então, a intensidade da força de interação elétrica entre duas cargas elétricas pontuais postas em presença uma da outra é proporcional ao produto das duas cargas que estão interagindo e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separam. Sim, ó, o módulo da força elétrica de interação entre as duas cargas pontuais é proporcional ao produto dos módulos dessas duas cargas pontuais. Também é proporcional ao inverso do quadrado da distância que separa essas duas cargas. Quando você multiplicar esse produto por o inverso do quadrado da distância e por uma constante de proporcionalidade,
você chega a uma expressão, uma relação, que mostra que essa força de interação entre duas cargas é proporcional ao produto dos módulos das cargas que estão interagindo, e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa essas duas cargas. Isso tudo também multiplicado por uma constante de proporcionalidade que ficou conhecida até hoje como constante eletrostática do vácuo. O seu valor aproximadamente é 9 vezes 10 a 9 newton vezes metro quadrado por coulomb quadrado. Então, essa relação sempre iremos utilizar para medir a força elétrica entre duas cargas que estão interagindo, seja de repulsão, seja de atração, de forma simples e direta, para um par de cargas que estão interagindo. Então, essa relação, essa equação aí, F igual a KQQ sobre D quadrado, nós utilizamos para medir o módulo da força de interação entre duas cargas pontuais elétricas. Agora, a força é uma grandeza, física vetorial. Temos que saber qual é a direção. Então, a direção dessa força elétrica é a direção da linha que une as duas cargas que estão se atraindo ou se repelindo. Tem a mesma direção da linha que une as duas cargas. Agora, o sentido pode ser de atração, se as cargas elétricas forem de sinais opostos. Esse sentido pode ser também, certo, de repulsão, se as duas cargas elétricas tiverem sinais iguais, ou seja, sejam negativas ou positivas. Então é bem simples, não é? Voltando ao módulo, aí ó, o módulo da força nesse caso aqui de repulsão, porque eu tenho duas cargas que podem ser negativas ou positivas, que estão se repelindo pela força coulombiana, e aí o módulo dessa força coulombiana, dessa força elétrica, é dado por essa expressão KQQ sobre D quadrado, que ficou conhecida historicamente como lei de Coulomb. Então é bem simples, pessoal, determinar a força coulombiana ou força elétrica entre duas cargas elétricas pontuais. Se eu conheço os módulos dessas cargas, se eu conheço a distância que as separam, substituo os módulos dessas cargas nessa expressão, substituo a distância nessa expressão, como a constante K é sempre 9 vezes 10 a 9, determino, depois de umas continhas e obedecendo regras de potenciação, potência de mesma base, multiplicação e divisão, determino o módulo da força elétrica entre duas cargas pontuais. Então é bem simples determinar o módulo ou a intensidade da força coulombiana ou elétrica entre duas cargas elétricas pontuais. Agora, esse gráfico aqui que eu estou apresentando agora, ele foi obtido através de uma modelagem física computacional utilizando Python, a linguagem de programação Python. Então eu escolhi duas cargas pontuais de módulos iguais, né? Inseri o valor da constante eletrostática do vácuo e variei a distância entre os módulos dessas duas cargas elétricas de módulos iguais, eu variei de 1 a 10. E aí a relação da força elétrica entre a distância que separa essas duas cargas elétricas é uma relação inversa. Uma relação inversa. Não poderia ser diferente. Então a gente pode utilizar as linguagens de programação como objeto de estudo para entendermos as leis ou os teoremas da física. E aqui eu estou utilizando uma modelagem computacional Python, né? Utilizando a linguagem Python. Bem simples, né? Gosto de trabalhar com essa linguagem de programação Python porque é bem simples e não preciso escrever muitas linhas para modelar uma situação numericamente, um teorema, uma lei, ou modelar numericamente um fenômeno, né? Desde que eu conheça o princípio ou o teorema. Então, bem simples esse gráfico. Você observa que o primeiro ponto aqui, que eu obtive utilizando a linguagem Python da minha modelagem numérica. Primeiro ponto aqui, eu tenho uma distância de 0 a 1 metro entre as duas cargas. E aí eu obtive uma força de
36.000 coulombs. Segundo ponto, a distância já vai para 2 metros, e aí a minha força cai para 9.000 coulombs. Bem simples. Agora eu vou propor 2 exercícios com base nesse gráfico. Repito, ele foi construído por uma modelagem computacional através da linguagem Python. Bem simples. Um objeto de estudo. As linguagens de programação, hoje, século XXI, no ensino da física, você pode utilizar essas linguagens de programação como um objeto de estudo. E aqui é o que eu fiz. Fiz um script simples, declarei as variáveis reais ou como reais, as variáveis e não complexas. Introduzi o teorema, né? Introduzi o teorema e aí fiz a modelação computacional simples, né? Utilizando 2 valores iguais para as 2 cargas elétricas pontuais que estavam se interagindo. Agora, como eu falei agora há pouco, eu tenho 2 exercícios aqui que nós vamos resolvê-los com base nesse diagrama que eu montei utilizando a modelagem numérica por meio da linguagem Python. Então, veja bem, utilizando a equação da força colombiana, podemos descobrir o módulo das cargas elétricas que se repelem de acordo com o gráfico do slide anterior. Veja bem, vamos olhar para o gráfico. Vou pegar os 2 primeiros pontos, da esquerda para a direita. O primeiro ponto, a distância é 1 metro e a força é 36.000 coulombs. O segundo ponto, da esquerda para a direita, você tem a distância agora entre as 2 cargas equivalente a 2 metros e a força colombiana de 9.000 coulombs. Então, vamos primeiramente ao primeiro ponto. Veja bem, para o primeiro ponto a força é 36.000 newtons, eletricamente falando. A distância entre as 2 cargas é 1 metro. E a constante eletrostática a gente está adotando 9,19. Então, para esse ponto, né, de coordenadas 1 metro e 3,6 vezes a quarta newton, onde 3,6 vezes a quarta newton é os meus 36.000 coulombs. Falou da força. Então, eu escrevo aqui a relação colombiana, a lei colombiana, F igual a KQQ sobre B quadrado, substituo a força, meus 36.000 coulombs, substituo a constante, 9 vezes 10 a 9. Como eu modelei, como a modelagem foi feita para 2 cargas de modos iguais, então Q1 igual a Q2, então Q igual a Q, então Q vezes Q quadrado. E a distância, é o primeiro ponto aqui, de separação entre as 2 cargas é 1 metro. Então, a minha distância aqui, na lei colombiana, vai ser 1 metro, 1 ao quadrado. Beleza. Então, 1 ao quadrado dá 1. 1 que multiplica 3,6 vezes a quarta é 3,6 vezes a quarta. E esse 9 vezes a 9 que está multiplicando Q quadrado vai passar a dividir, né? Lógico. 3,6 vezes a quarta dividido por 9 vezes a 9. Seguindo em frente, é só extrair a raiz, né? Esse 2 aqui, porque está levado ao quadrado, esse 2 passar em forma de raiz. Vai ficar com raiz de 3,6 vezes a quarta dividido por 9 vezes a 9. Isso vai dar 4 vezes 10 a menos 6. Raiz de 4 vezes 10 a menos 6. Raiz de 4 é 2. E raiz de 10 a menos 6 é 10 a menos 3. Ou seja, isso aqui equivale, ou seja, o módulo das 2 cargas que eu utilizei na minha modelagem computacional utilizando Python, a linguagem Python, o módulo que eu inseri lá foi um módulo equivalente a 2 milicoulomb. Ou seja, as 2 cargas, o módulo das 2 cargas que eu utilizei na minha modelagem foi de 2 milicoulomb. Então, gente, é legal, porque eu posso utilizar a linguagem de programação Python para modelar teoremas e leis físicas de forma simples. Aqui eu coloquei 10 pontos só. Você veja que eu variei a minha distância de 1 a 10, mas eu poderia variar ou para mais ou para menos do que isso. Só que, como é uma aula simples, eu não quis fatiar muito a distância na minha modelagem computacional, né, utilizando Python,
para a interação entre duas cargas, né? Para construir um gráfico da força elétrica em função da distância que separa as duas cargas elétricas pontuais. Bom, para finalizar, eu tenho outra situação interessante. Ó. Utilizando o gráfico do slide anterior, também podemos concluir que, se eu dobrar a distância, a força cai 4 vezes, gente. Observe aqui, ó, no gráfico. Primeiro ponto, da esquerda para a direita. Distância 1 metro, força 36 mil coulombs, que eu obtive através da minha modelagem. Quando eu dobrei a distância, para 2 metros, a força caiu 4 vezes, ó, caiu para 9 mil, porque se você dividir 36 mil por 4 vai dar 9 mil. Então eu posso generalizar. Ó. A minha nova força, você pega uma força de 36 mil coulombs, que é a força equivalente lá ao primeiro ponto do meu gráfico da esquerda para a direita. Se eu dobrar a distância, se eu for para o segundo ponto, quando dobrar a distância, ou seja, 2 vezes 1 ao quadrado, isso vai dar 4. Ó. Veja que 36 mil coulombs é o numerador e continua aqui. Passei daqui para cá, não alterei o valor de F. 36 mil coulombs, não alterei. O numerador não vem sofrendo alteração. Só substituir F por 36 mil coulombs, que é o valor da força para o meu primeiro ponto. Só que no meu segundo ponto, a distância já sai de 1 metro para 2 metros, ou seja, a distância foi dobrada. Então, ao quadrado, isso vai dar 4. Então, 36 mil coulombs dividido por 4, não é? Vai dar 9 mil coulombs. Moral da história. Se você mantiver constante a força e o módulo de duas cargas que estão interagindo, se você dobrar a distância, a força cai 4 vezes. Se você quadruplicar a distância, a força cai 16 vezes. Então, muito simples observar essa relação entre força e distância, que é a relação inversa. Mas a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa as duas cargas. Sempre assim. Então, gente, o objetivo, eu acredito, dessa pequena videoaula, acredito que esse objetivo foi atingido. O que nós queríamos era exatamente apresentar a lei colombiana, que tem sua importância de forma direta e simples no campo da eletrostática. Isso quando a gente trabalha a eletrostática, a gente trabalha na educação básica técnico-tecnológica ou no ensino médio convencional, tradicional. Nada de avançar, dizer que essa força é o gradiente de U, nada disso. Menos o gradiente de U, não, nada disso. Eu queria só simplesmente ver a aplicabilidade da lei de Coulomb no campo da eletrostática. Ok, pessoal? Um abraço forte e até a próxima videoaula.